Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai terminar a última parte teórica da lógica, e aí, após isso, a gente vai ter uma sequência de exercícios que a gente vai resolver junto, antes de começar a próxima linguagem, o JavaScript, e aí vai fortalecer o conhecimento de toda essa teoria, e aí, aplicando, né, aos casos reais da lógica, tudo vai começar a ficar bem mais claro, né? A gente teve uma sequência mais pesada aí de teoria, e aí então agora vai começar a ficar tudo mais claro. A gente já viu introdução à lógica, desenvolvimento de Oi, professor, algoritmos. bom dia. O seu microfone está fechado. Nossa, desculpa, ainda bem que você me avisou, eu já estava falando aqui. Bom dia, pessoal, vou falar de novo. A gente hoje vai ver a última parte da lógica e da parte teórica. E aí então nós vamos ter uma sequência aí de exercícios práticos que a gente vai resolver junto para poder fortalecer aí esse conhecimento da teoria. E aí tudo vai ficar mais claro, né? A gente teve uma sequência aí mais pesada de teoria, e na hora que a gente colocar os casos reais em prática, tudo vai ficar mais claro de entender e de como imaginar quais são os problemas, né, que chegam aí na vida real para a gente resolver no dia a dia. Então a gente já viu a introdução à lógica, o desenvolvimento de algoritmos, os diagramas, constantes, variáveis, tipos de dados, operadores, operações lógicas, a estrutura de decisão e repetição. Agora a gente vai ver um formato de arquivos de dados, falar um pouco sobre arquivos, e uma saída em formato de relatório. Toda essa sequência que a gente está vendo na lógica, nós também vamos ver nas linguagens, né? Então, o conhecimento vai fortalecendo, tanto aqui na parte de análise do negócio, quanto na parte da programação. É, existe até uma divisão na carreira, hoje em dia não é tão comum quanto antigamente, entre o papel do analista e o papel do desenvolvedor. Hoje em dia, o próprio desenvolvedor efetua análise, né? Mas existe um papel na programação também da pessoa analista, né? Aquela pessoa que não desenvolve, mas ela faz toda essa análise, toda a lógica, né? Entrega o programa, né? Na linguagem comum, todo preparado para o programador apenas executar a programação, colocar em linguagem de máquina, né? Então, vamos falar sobre arquivos de dados, né? A gente estava, no, nos exemplos anteriores, trabalhando com valores que ou eram imputados pelo usuário ou eles estavam na memória, né? Agora a gente vai falar como que funciona quando a gente trabalha com arquivo, né? Como que na teoria a gente lê um arquivo, a gente escreve um arquivo e, e itera, né, sobre os registros desse arquivo. Então, quando vocês ouvirem sobre arquivo, existem alguns conceitos básicos, né, algumas terminologias que vocês vão estar sempre ouvindo. O campo. O campo, ele é um espaço reservado na memória para receber os dados, por exemplo, como o campo de nome. Um registro é um conjunto de campos. Então, quando a gente tem uma linha aqui no nosso arquivo, que ela representa um conjunto de campos, por exemplo, o código do cliente, o nome, o endereço, o telefone, a gente chama essa linha de registro, né? Ela representa uma informação, um conjunto de campos, uma informação completa daquele arquivo. E por fim, o arquivo, que é um conjunto de registros, né? Se vocês imaginarem um,
um arquivo como sendo uma planilha, uma tabela, né, as linhas dessa tabela são chamadas de registro. E nós vamos ver também mais para frente nos bancos de dados que existem bancos de dados que são orientados a arquivo, como o MongoDB, DynamoDB, que a gente vai ver, onde cada armazenamento, né, é um arquivo e você vai trabalhar com a manipulação desses arquivos. Na nossa lógica, no nosso diagrama, a instrução de abrir um arquivo, ela é um processamento. Por isso ela é representada aqui pelo retângulo. E sempre que a gente vai trabalhar com um arquivo, é necessário primeiro fazer a abertura desse arquivo. Isso seja uma conexão com o banco de dados, seja um arquivo de disco, seja um arquivo requisitado, ele sempre é necessário ser primeiro aberto. E ele tem que ficar disponível para leitura e ou gravação. E depois que nós trabalharmos com o arquivo, é necessário fechar esse arquivo, né, para que esse dado não seja corrompido e esse arquivo não seja bloqueado por outras operações que vão trabalhar com ele. Sempre que o arquivo é aberto, trabalhado, ele tem que ser fechado para ele estar disponível. E o fechamento do arquivo também é uma ação de processamento. Entre a abertura e o fechamento do arquivo, aí sim no nosso diagrama de blocos a gente tem aqui o paralelograma que representa a leitura do arquivo. Então, dentro desse processo a gente vai estar lendo todos os registros que compõem esse arquivo. Aí normalmente um arquivo vai ter diversos registros, pode ter nenhum, mas a intenção é que ele tenha N, e aí por isso nós vamos precisar iterar registro a registro, executar o processamento e depois fechar o arquivo. Então, no nosso diagrama, no nosso algoritmo, como que a gente representa a leitura do arquivo? Ele é um looping, onde a gente tem a pergunta, a nossa condição, se o arquivo já chegou no fim. Nós vamos iterando registro a registro e vamos perguntando, acabou o arquivo? Se sim, nós vamos sair do laço. Se não, nós vamos voltar para o laço e vamos ficar iterando registro a registro para realizar os processamentos em cima daquele registro. Então a gente tem aqui um diagrama de exemplo, onde nós iniciamos nosso algoritmo, fazemos a abertura do arquivo. Aqui contamos o número de registros e aí em si vamos ler cada registro do arquivo. Conforme nós estamos lendo, perguntamos: o arquivo finalizou? Não. Então, somamos 1 ao número de registros e voltamos aqui a ler o arquivo. Quando todo o arquivo estiver lido, aí sim nós informamos aqui a saída do número de registros que foi lido, fechamos o arquivo e finalizamos o programa. Então esse é um exemplo simples aqui do looping de leitura de um arquivo. Aí vamos falar sobre a movimentação dos registros. Como a gente falou no item anterior, quando um arquivo é aberto, o ponteiro ele está aqui no primeiro registro. Imagina como se fosse uma máquina de escrever. A gente posiciona o carro da máquina no começo da página, no começo do arquivo. Isso indica também o ponteiro da memória
do computador, ele vai estar posicionado aqui. Então, a cada leitura de registro, o ponteiro vai se movendo para o próximo, até ele acusar o final do arquivo. Então, vamos supor que a gente entrou no nosso laço, caímos no primeiro registro. O primeiro registro é composto pelos campos de código de cliente, nome, endereço e telefone. Nós vamos trabalhar esses dados, encontrar o fim da linha. Na informática, normalmente é representado por uma barra invertida e a letra N, dependendo do sistema operacional, tem uma barra invertida e a letra R, que é como nós vamos identificar aí uma quebra de linha, um salto no registro. Existem diversos tipos de arquivo quando a gente vai trabalhar na informática e nós vamos ver caso a caso mais para frente, mas os mais comuns são arquivos de texto posicionais, onde é reservado um tamanho em caractere para representar determinado campo. Por exemplo, nós sabemos, vamos supor que esse seja um arquivo de texto. Nós começamos aqui com o código do cliente. Supor que os primeiros 5 caracteres desse registro representam o código do cliente. Daí depois, mais 100 caracteres representam o nome, preenchidos com espaço à direita. E por aí vai. E a gente vai lendo. Existem os arquivos do tipo CSV, que são normalmente separados por vírgula ou ponto e vírgula, aonde nós vamos separar os registros, os campos dentro do registro, quebrando as vírgulas ou os pontos e vírgula. Existe o formato JSON, que é muito usado hoje em dia, que ele é um formato estrutural, tem o XML, que é separado por tags, etc. Então nós vamos ver ao longo do curso diferentes formatos de arquivos, sejam eles vindos do banco de dados, ou do disco, ou da memória, onde nós vamos realizar processamentos diferentes para leitura. E aí, uma vez lendo o registro, nós vamos trabalhar e nós também vamos ter a necessidade de escrever, seja no próprio arquivo ou seja num outro arquivo. No diagrama, a representação para gravar um registro também é o paralelogramo, que é o nosso elemento que indica a leitura e a gravação de arquivos. E aí, então, a gente tem aqui um fluxo macro do diagrama de entrada de arquivos. A gente tem a entrada do arquivo, todo o nosso programa e a saída do arquivo. Nós temos também o macrodiagrama da entrada de um arquivo, a execução do programa e a saída de um relatório. A saída em formato de relatório ela é representada por esse retângulo aqui com a circunferência no final. Relatórios. A impressão de relatórios é o registro de informações processadas pelo computador em um meio de armazenamento de dados chamado formulário. Vocês vão ver na informática muito comum o termo formulário, o termo forms, onde tem a representação aí, o preenchimento de dados para a geração dos relatórios. E para efetuarmos a impressão de relatórios, devemos nos preocupar com os seguintes aspectos: a característica desse formulário, os controles de linha e salto de página, a impressão de cabeçalho, estética da página, impressão de rodapé e o número de páginas. Vamos supor que você esteja gerando aí um relatório em PDF, uma nota fiscal eletrônica, qualquer tipo de formulário, onde você vai ter uma quantidade não conhecida de registros e você precisa
saltar páginas para que esse relatório seja completo. Então você vai escrever em cada página um cabeçalho e um rodapé, e dentro dela você vai terá uma quantidade de registros suficientes para caber naquela página. Isso quando nós estamos falando aí em saída de relatórios como a saída final do programa. Né? As características do formulário. A maioria dos formulários possui um formato padrão, isso é, a quantidade de linhas por página. A preocupação com a impressão de relatórios é não permitir que a impressora imprima fora do papel, pois além de esteticamente não ficar bom, há perda de informações. Para controlarmos o número de linhas impressas, devemos criar um contador de linha e não deixar o valor desses contadores ultrapassar o número desejado de linha por página, que são constantes na maioria das vezes. Um exemplo disso é a nota fiscal eletrônica. Se você está escrevendo um programa que gera uma nota fiscal, existem umas regras da Secretaria da Fazenda com toda a formatação daquele documento, e aquela formatação tem que ser seguida milimetricamente para aquela nota ser válida. Então nós vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor aqui que a gente tenha um relatório para fazer a listagem de funcionários aqui, onde a gente tem uma área definida para fazer o cabeçalho, uma área definida para fazer o rodapé, onde no nosso looping nós vamos interar primeiro a página, a cada página inteirada nós vamos imprimir um cabeçalho com um contadorzinho do número de página, o título das colunas do registro, né? E um rodapé no final com mais algumas informações. E aí dentro da área do relatório, a gente vai calcular quantos registros cabem, porque ao nosso looping de páginas chegar nessa quantidade máxima, ele vai ter que criar uma nova página e seguir iterando registro a registro para ir preenchendo o formulário. Então, para a gente imaginar como que fica esse looping para escrever esse relatório do slide anterior, vamos imaginar o seguinte algoritmo. Nós iniciamos, abrimos um arquivo, criamos aqui uma variável para armazenar o acumulado, criamos uma variável para armazenar quantas linhas cabem numa página, e aí nós temos o nosso primeiro salto de abertura, a gente lê o arquivo, faz a seguinte pergunta: terminou o arquivo que nós estamos lendo? Se sim, a gente soma aqui o total, a gente gera o relatório do total, fecha o arquivo e acaba o programa. Se não, a gente vê uma outra pergunta aqui. O total de linhas é maior ou igual a 66? Se sim, a gente vai imprimir o cabeçalho, vai armazenar aqui o total de linhas e vai dar o salto no programa. Se não, a gente vai dar o salto no programa. E daí a gente vai armazenar o código da função, o nome, o salário da função. Aí nós vamos escrever a linha do detalhe dentro da nossa página. Vamos sumarizar o total de linha. Vamos sumarizar as linhas acumuladas e vamos dar o salto novamente aqui, onde nós vamos ter aqui essas duas interações, né, por página e por registro. Então, o nosso diagrama, ele teria esse formato, aonde a área de cabeçalho, que é o local que a gente viu lá onde a gente deve colocar as informações do relatório, paginação, etc. As linhas de detalhe,
que é o corpo do nosso relatório, a quantidade de linhas que vai caber dentro daquela página, e por fim uma área de rodapé. Então a cada looping de páginas, a gente imprime o cabeçalho, itera todas as linhas de detalhe e finaliza com o rodapé. Aqui a gente tem a representação de como esse algoritmo funciona. Então, essa parte de arquivos não é nada além do que a gente já tinha visto, né? Só muda a questão dos loopings, né? Fortalece um pouco a questão dos loopings, a entrada e saída, mas o nosso diagrama não tem grandes novidades. Então, com isso, a gente encerra aí a parte de teoria, e agora a gente vai fazer uma sequência de exercícios, né? E vamos construir juntos, primeiro os exercícios aqui referentes aos formulários e aos arquivos, e depois nós vamos fazer uma sequência de casos de uso geral, né, de toda a parte da lógica de programação. Nós vamos, na vida real, a gente vai ter problemas desse tipo aqui. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma determinada região. Foram coletados dados de idade, sexo e salário. Faça um algoritmo que informa a média de salário do grupo, a maior e a menor idade do grupo, a quantidade de mulheres com salário até R$ 100 e a quantidade de homens. Então, a gente quer um algoritmo que vai gerar essa saída aqui. São 4 saídas, né? A média de salário total, ou seja, dentro da nossa iteração, da entrada de dados, para a gente ter a média total, nós vamos ter que sumarizar todos os salários e no final vamos ter que dividir a sumarização desses salários pela quantidade de registros. Depois, nós vamos ter qual é a maior e a menor idade do grupo. Ou seja, a cada iteração, nós vamos deixar reservado também 2 variáveis, uma para menor idade e uma para maior idade do grupo, aonde a cada iteração de registro nós vamos ver se aquela idade é menor do que a anterior, então nós vamos armazenar ela como sendo a menor. E se aquela idade é a maior do que a anterior, nós vamos armazenar ela como maior. Para no final a gente saber quem foi o menor e quem foi o maior. Qual a quantidade de mulheres com salário até R$ 100? Então, dentro do nosso processamento, do nosso looping, nós vamos ter também uma variável armazenada para saber, sempre que tiver no registro uma mulher e o salário dela for até, for menor ou igual a 100, nós também sumarizamos no computador. E qual a quantidade de homens? Toda vez que a gente lê um registro, a gente vai deixar uma variável reservada para saber e ir contando, fazer o contador de quantos homens tem naquele registro. Então, deixa eu abrir aqui o diagrama. Um diagrama novo para a gente fazer isso em conjunto.
Então vamos começar. Aqui, né, ó, a gente tem, vamos lembrar das variáveis. A gente tem a média, maior e menor idade, quantidade por mulheres de 100 a 100 e quantidade de homens. Então nós vamos iniciar o programa. E depois que a gente resolver todos esses problemas de lógica nas próximas aulas, quando a gente vê as linguagens de programação, nós vamos usar esses mesmos problemas para a gente transformar em código e ver como que funciona a tradução da linguagem comum para a linguagem de máquina. Então aqui nós vamos iniciar. Deixa eu escrever em caixa alta para ficar mais visível. Nós vamos iniciar aqui o nosso programa. Então, nós podemos ter uma ação. Na nossa primeira ação, já vamos declarar algumas variáveis que nós vamos armazenar valores. Então, a gente precisa da média de salário. Média de salário igual a zero. Vamos iniciar o valor desta variável com zero. Daí, então, nós temos mais uma variável que é a maioridade é igual a zero. Professor, Diga. tem uma dúvida. A gente pode colocar tudo em um só palete ou não? Tem que colocar separado mesmo? Por organização é melhor por separado. Mas isso aqui vai gerar porque cada uma representa um processamento, né? Mas na prática isso vai ficar tudo junto, para otimizar espaço, né? Poderia estar colocando tudo no mesmo. Ainda mais esse algoritmo que ele vai ficar um pouco grande aqui. Inclusive, acho até melhor a gente começar com isso aqui no canto. Porque eu não queria tirar um pouco tanto o zoom, senão vai ficar meio ilegível aqui. A maior é a menoridade. A quantidade mulheres, sim. E a quantidade de homens. Aqui tem só uma pegadinha em relação à menor idade. Aqui na hora da gente colocar uma lógica, a gente vai ter que se atentar, porque nenhuma idade vai ser menor que zero. Então, na hora de a gente saber se aquele determinado registro ele é menor que o anterior, a gente tem que também considerar que ele tem que ser diferente de zero, que é o nosso parâmetro de abertura. Porque vamos supor que a gente abra um arquivo vazio, essas nossas variáveis vão informar na saída do programa todas zeradas.
Então, uma vez que a gente declarou todas as variáveis que nós vamos utilizar para trabalhar na memória, nós vamos fazer a abertura do arquivo de entrada. E aí, então, nós vamos ler o arquivo. Iniciamos a leitura do arquivo. Então, ao iniciar o arquivo, nós vamos fazer aquela pergunta. Chegou no final do arquivo? Essa pergunta aqui, chegou no final do arquivo, normalmente ela é representada por EOF, que é End of File em inglês. Tá? Então, sempre que vocês verem EOF por aí, é isso que significa. Nada mais é que final do arquivo em inglês. Não tem nada de especial nisso assim. Então, chegou no final do arquivo, vamos dizer que não. Se não chegou no final do arquivo, o que nós vamos fazer? Esse aqui. Não chegamos no final do arquivo, o que nós precisamos incrementar aqui? Qual é a nossa primeira ação? Vamos ver, vamos começar aqui todas essas variáveis que a gente declarou. A resposta final. Deixa eu... Isso. A gente tem aqui, muito bem lembrado, né? Você falou, a soma do salário. Na verdade, aqui, eu escrevi errado. A gente não precisa da variável de média de salário. A gente precisa do total do salário. E ficou faltando aqui também uma outra variável importante, que é o número de registros. Agora sim. Agora a gente pode fazer a soma do salário. Então, a gente vai somar número de registros é igual ao número de registros mais 1. Daí a gente vai somar o total de salário é igual ao total de salário
mais o salário que está vindo naquele registro. Nós estamos iterando aqui e a gente vai somar mais um valor. Daí nós precisamos saber no final qual que é a maior idade. Então, nós vamos fazer também a pergunta: maior idade é menor que a idade maior. Opa, coloquei errado aqui. Temos uma condição. Maior idade é menor que a idade que chegou aqui no registro do arquivo, caso sim, a gente vai dizer que a maior idade até o momento é igual à idade que está no registro. Né? Lembra-se que a gente está iterando, né? Ainda não chegou no final do arquivo, então nós temos linha a linha. Nosso valor na memória é zero, né, da maioridade. Vamos supor que nós estamos aqui no primeiro registro, então a maioridade nesse momento é zero. Então, provavelmente na primeira linha, ele já vai atribuir um valor. E ele vai estar olhando até o final do registro e comparando um com um, sempre para guardar o menor. Caso não, nós não vamos fazer nada, nós vamos saltar. E aí, então, nós temos agora a menor idade. Para a gente saber, né, que é aquela coisa de menoridade. A menoridade é diferente de zero, né? Se a menoridade for diferente de zero, a gente já vai aproveitar a primeira idade que vem no registro. Ou a menoridade é maior que a idade que chegou no registro. Esse if aqui, né, essa condição, ela é um pouquinho mais complexa. Lembra que nós vimos lá na teoria que quando a gente usa o operador ou, qualquer uma das duas condições que for verdadeira vai ser verdadeira. Né? Se a gente tivesse usado o operador e, as duas condições teriam que ser verdadeiras. Aqui no caso,
a nossa primeira condição é só para saber se a menoridade não está aqui na inicialização padrão da variável como zero. Então, menoridade é verdadeiro? Esta condição é verdadeira? Então, nós vamos dizer que a menor idade é igual à idade que chegou aqui no registro. Vamos supor que não. Menor idade não. A nossa variável aqui já não é mais zero da menoridade. Já tem valor aqui. Não. Aí a gente cai no ou. A menoridade que está guardada aqui é maior do que a que está chegando? Ah, sim. Então a gente usa o que está chegando para representar a menor. Caso não, caso as duas sejam não, a gente simplesmente, para esse computador aqui, a gente vai saltar, a gente vai ignorar o não também. A gente não vai fazer nada com a condição negativa. Então vamos lá. A gente já tem aqui, já somou o número de registros, já somou aqui o total de salário, a gente já armazenou a maioridade e a gente já armazenou na memória a menoridade. E lembre-se que a gente está iterando, né? Registro a registro, enquanto não acontece o final do arquivo, enquanto não acontece o final do arquivo, a gente está trabalhando o nosso registro. E daí, então, a nossa próxima informação necessária no relatório é a quantidade de mulheres com salário até R$100. Então, nós temos mais uma condição aqui que nós vamos perguntar. Sexo que chegou no formulário é igual a mulher? Tá, aqui a gente está fazendo só uma representação de como... Professor, Oi, eu tenho uma dúvida. diga. No quadrado de decisão da menoridade, imagina que a pessoa colocou lá o arquivo, o primeiro opção do arquivo está dizendo que tem 10 anos de idade. Certo. O segundo é 15, não é a menor. Mas por ele ser pelo 15 centímetros de zero, ele não vai mudar a idade da variável? Vai. Aí é que entra o ou. Ó, vamos supor que a menoridade seja zero, porque você abriu o arquivo agora. Né? Então, esse valor aqui vai ser zero. Ele vai gravar, a primeira que você falou lá é 10. Então, como ele... desculpa, realmente, está errado. A menoridade é igual a zero, não diferente de zero. Bem pego. A menoridade é igual a zero, é o início do arquivo? Sim. Então a gente já atribui, independente do valor que seja. Então, não é diferente, é igual. A menoridade é igual a zero, significa que está no valor inicial. O primeiro registro é 10, então a menoridade vai ser 10. O segundo é 15. A menoridade aqui seria 10. Aqui chegou 15. 10 é maior que 15? Não. Então, ele continua com 10. Até que linha a linha, uma delas vai ser menor. E aí, por exemplo, você chegou numa linha lá que tem 9. 9 é menor que 10? É. Então, ele vai substituir o valor dessa variável para 9.
E aí vai correndo linha por linha. Obrigado. E você pegou o furo aqui. É igual e eu tinha colocado diferente. A gente já teria um bug aqui no nosso relatório. Então, temos essa condição aqui agora que a gente vai precisar ver a quantidade de mulheres com salário menor ou igual a 100. Então, o sexo é igual à mulher e, né, agora, o nosso if, o nosso operador vai usar e. Por quê? Nós precisamos que as duas condições que a gente coloque sejam verdadeiras para que a gente utilize esse registro nesta variável. Se uma for verdadeira, por exemplo, for mulher, mas o salário não for menor ou igual a 100, não serve. Se for mulher e o salário for menor ou igual a 100, a gente vai usar esse registro. Então, temos aqui o E, né, onde as duas condições precisam ser verdadeiras. O campo salário é menor ou igual a 100. Então, se nós tivermos as duas condições positivas, nós vamos, então, sumarizar esse valor falando que a quantidade de mulheres com salário menor ou igual a 100 é igual à quantidade de salário de mulheres com salário menor ou igual a 100 mais 1. Né? A pergunta do nosso problema pede a quantidade, então basta, a condição foi verdadeira, basta a gente sumarizar 1 nesse campo. Caso a condição seja negativa, nós não vamos utilizar. Mas, na verdade, a gente poderia colocar uma complexidade aqui, mas não. Para não ficar muito confuso agora, eu vou criar uma nova condição. Então, é exatamente essa complexidade que eu ia falar. Por quê que simplesmente, no caso não, né, a gente não continua esse if? Porque a gente teria que encadear o else aqui para este if, que o else é se não for mulher, mas não me importa a condição do salário. Porque vamos supor que seja a mulher com salário maior de 100, cairia no else, e não seria um homem. Né? Então, se caísse no else, a gente teria que ter mais um if para dizer que não é mulher e não importa o salário. Né? Então, para não complicar esse if, colocando os parênteses e trazendo mais essa complexidade, a gente faz um outro if igual a esse, só perguntando se é homem. Se for homem, a gente só sumariza aqui a quantidade de homens. Então,
Nesse caso aqui a condição é sim. Aqui a gente vem para o salto. Aqui a gente vem para o salto do programa. Aqui também a gente vai no salto. Bom, todos os valores que a gente precisava trabalhar nesse registro, a gente já trabalhou aqui, né? Total, maior, menor quantidade de óculos. Então, este salto aqui vai nos levar novamente para a leitura do arquivo. Esse salto nos levou aqui novamente para a leitura do arquivo, que não terminou. E agora, vamos supor que o arquivo chegou ao fim. Quando o arquivo chegou ao fim, o arquivo chegou ao fim. Já iteramos todos os registros. O que a gente precisa fazer agora? Já podemos fechar o nosso arquivo. Vamos fechar o nosso arquivo. Fechar nosso arquivo e aí vamos ver as perguntas que nós temos aqui. A primeira pergunta é: qual a média de salário do grupo? Então nós vamos ter como saída a informação primeiro vamos calcular, né? Nós vamos criar aqui mais uma variável. Vamos criar uma variável que vai calcular, né, que a média de salário do grupo é igual ao total de salário dividido pelo número de registros. Aqui a gente inicializou a variável média já com a conta do total de salário dividido pelo número de registros. E daí então
a gente imprime a média. Daí então, precisamos imprimir qual é a menor idade do grupo. Menor idade. Esse basta imprimir porque o nosso valor já foi se atualizando registro a registro aqui dentro do nosso laço. Então, o valor contido já é o mais atual. A mesma coisa com a maior idade. A quantidade de mulheres também, a gente já trabalhou a sumarização dentro do nosso laço. Então a gente vai exibir a saída. E por fim, nós vamos imprimir na tela a quantidade de homens que a gente também já sumarizou dentro do nosso laço. E então a gente encerra o programa. Então, agora, como saber se esse programa aqui tem ou não tem bug? A gente teria que fazer o teste de mesa. Pegar uma tabela de registros e ir batendo registro a registro, passando aqui e efetuando essa iteração para garantir que aqui no final os valores exibidos estivessem de acordo. Né? Por que o teste de mesa? Um teste de mesa, a gente pegaria uma tabelinha de exemplo com 4 ou 5 casos de uso, com diversas informações variadas para garantir que sempre ao chegar no final da tabela, a gente na mão, né, a gente calcularia na mão, esses valores estejam corretos. Porque aí, na hora de escrever isso na linguagem de programação e o arquivo de entrada tiver milhões de registros, você sabe que isso aqui vai dar certo no final. Então, como a gente já pegou o bug aqui enquanto estava escrevendo nesse if aqui, né, que a idade tinha que ser diferente da inicialização, a menor idade ou maior que a idade. Possivelmente pode ter algum outro bug aqui no meio. E a gente só vai solucionar isso depois que a gente fizer o teste de mesa, transformar isso em linguagem de programação e aí então rodar com uma massa de testes maior. Normalmente, quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente trabalha aí com poucos registros para a gente ir escrevendo nosso código, nosso algoritmo e testando. E aí depois que nosso programa está pronto, a gente passa para uma massa moderada de testes para garantir que o resultado está íntegro. Depois a gente passa para uma massa grande de teste, né, para garantir que o nosso algoritmo está performático. Por quê? Aqui nós temos um looping, né, que o tamanho do nosso algoritmo, aqui o tamanho do nosso processamento nesse algoritmo que a gente escreveu é exatamente igual a n. Ou seja, o tamanho do looping
é exatamente o tamanho do registro. Né? A gente não tem um looping dentro de outro looping, a gente chegou nessa solução sumarizando tudo dentro do mesmo looping. Então ele é um algoritmo leve. Né? Dado um arquivo, ele simplesmente vai correr uma vez para cada registro. Se a gente tivesse outros loopings aqui dentro, a gente poderia transformar o algoritmo num tamanho exponencial, num tamanho logarítmico, né? E isso poderia comprometer a performance no caso da vida real. Vamos supor que a gente cometesse um outro erro clássico em loopings. Né? Em vez da gente declarar as variáveis a sumarizar aqui fora, a gente colocasse uma aqui dentro do looping. Né? Então, este valor nunca seria correto, porque ele estaria resetando. E vamos supor que, ao invés da gente estar olhando para o final do arquivo para parar nosso laço, a gente estivesse olhando para uma condição e a variável estivesse sendo resetada dentro desse looping. Ele nunca ia sair do looping, nosso programa entraria em looping infinito. Mas todas essas armadilhas a gente vai ver na hora de transformar isso aqui em linguagem. Tá? Então esse foi o primeiro exercício da lista. Eu deixei alguns outros exercícios aqui na lista, mas nas próximas 2 aulas nós vamos trabalhar só com a listagem de exercícios para a gente ir fortalecendo esse conhecimento da lógica e achando bugs aqui nos programas que a gente vai escrevendo, para aí sim a gente começar na linguagem de programação e transformar todos esses exercícios aqui em linguagem de máquina. Tá? Os exercícios são bem parecidos um com o outro aqui, tá? Só muda aqui o tema e as instruções. Tá? São 4 exercícios aqui. E aqui tem precisa fazer o diagrama, aqui já tem o exemplo dos arquivos. São só esses 4. E aí amanhã a gente começa a resolver todos os exercícios que foram propostos junto para poder saber aí e corrigir os exercícios que vocês já fizeram, e ter uma visão diferente, né, para vocês poderem ir comparando com aqueles exercícios e fortalecendo esse conhecimento. Então, gente, obrigado pela presença de hoje e terminamos aí a teoria da lógica, vamos para a prática, para enfim começarmos a colocar em linguagem de máquina tudo isso aí que a gente aprendeu. Doutor, posso fazer uma pergunta? Pode. Ali no diagrama que você botou, nas caixas de decisão você não colocava a determinante não. Isso tem um problema? Não entendi. Assim, ó, essas caixas de decisão que você botou, você colocava assim. Ah, sim, né? Eu não escrevi o não aqui. Mas, tipo, isso não vira um erro, né? Não. Isso aqui é só informativo, né? Mas tem que colocar sim. Tem que colocar para visualmente aqui ficar mais fácil de entender. O correto é assim, com um não na saída. Sempre sim e não, né? Sempre. É que como a gente não usou o não, eu acabei não escrevendo, mas o ideal é que a gente coloque aqui para ficar legível. Tudo, tanto no algoritmo quanto na linguagem, quanto mais legível, melhor. Né? Da boa prática da programação, a gente sempre tem que imaginar que a gente nunca escreve um código ou uma documentação, um algoritmo para a gente. Né? A gente sempre escreve para alguém, porque esse outro alguém vai analisar seu código, vai fazer melhorias no seu código, vai de repente corrigir um erro. Então, quanto mais legível ele tiver, mais você vai estar facilitando a vida ali e salvando o tempo da próxima pessoa que for olhar para o seu código. E até para você mesmo. Né? Você faz um algoritmo hoje e no seu dia a dia amanhã você nem lembra por que você tomou cada decisão dentro do seu algoritmo. Quanto mais informativo ele tiver, na hora que você precisa fazer uma funcionalidade nova, mais claro vai estar
para você saber onde você precisa mexer no seu algoritmo. Vamos supor que você fez esse programa aqui, daí o usuário falou para você, mas agora eu quero saber qual a quantidade de homens menor de 18 anos de idade com salário X. Então você sabe que para você mexer nisso, você vai criar novas variáveis aqui, você vai dar uma olhada na sequência do seu laço, vai ver o melhor lugar para colocar aqui, ou altera algum if existente, porque aqui, por exemplo, você já sabe que você tem um if trabalhando onde você já vai estar sumarizando homens, então você pode encadear depois desse sim aqui mais uma outra condição, continua sumarizando homens e ganha uma variável nova aí com a alteração que o usuário pediu. Então, quanto mais visível tiver isso aqui, melhor para você voltar e criar novas funcionalidades para ele. Perfeito, senhor. Muito obrigado. Nada. Vamos até amanhã. Falou. Até amanhã, pessoal.